Oi, meus amores, bom dia, como é que vocês estão? Pessoal, era para eu ter gravado ontem esse vídeo, um relato de clarividência e uma experiência fora do corpo, tá? Há 2 dias eu tive uma experiência que foi bem assim interessante, né? E eu tenho certeza que essa energia que eu quero passar para vocês tem um direcionamento também positivo, tá? Que não é só para mim. Assim, todas as experiências que eu tenho, eu procuro compartilhar, tá? Normalmente, tem pessoas que falam assim, que as experiências, né, que nós temos, elas são tão valiosas que a gente não deve compartilhá-las, né? Mas eu tenho justamente uma visão totalmente contrária a isso. Eu acho que tudo aquilo que a gente vivencia, ainda que seja de uma forma muito íntima e profunda, a gente deve compartilhar isso, né? Porque são experiências de alma, né? Que assentam, né? na nossa energia, né? Coisas que a gente só consegue sentir ou solidificar, consolidar, né? De uma forma assim mais intensa e clara, de alguma forma, tendo esse tipo de experiência que eu tive, tá? E esse tipo de relato, né, que eu vou trazer agora, é um relato que tem uma energia, tá? Por exemplo, todas as memórias que nós temos, né, de coisas que a gente já passou, né, vivenciou, experienciou, ficam em print, tá? A gente consegue resgatar através do pensamento, né, da memória, emoções, né, energias, imprints. E isso é muito interessante, porque a gente é meio que uma magia, né? A gente consegue puxar essa energia e transmitir sem a pessoa ter passado exatamente pela mesma situação, mas a gente resgata, né, aquela energia e transfere real time aqui para a pessoa, tá? Através do relato em si. Então, bom, essa introdução toda para falar para vocês que essa semana eu fui meditar, tá? Eu tava lá em casa e aí eu sentei na cama, né, do quarto, e era de manhã, era, sei lá, por volta de umas 10 da manhã. Eu tinha feito algumas coisas já, levantei e tal, né? E aí na parte da manhã eu fui e sentei na cama e fiz, me veio intuído fazer algumas posições com as mãos, né? Os mudras. Que são aquelas posições que a gente senta igual, assim, muitas vezes pessoas que são de outras linhas espirituais, por exemplo, do hinduísmo, né, têm o conhecimento sobre aquelas posições com as mãos. E aí eu sentei, né, eu não sou expert nisso, tá, nunca estudei a fundo a parte de posicionamento com as mãos, né, para circular energia, mas eu sou meio curiosa, assim, eu já li algumas coisas e vez em quando eu tô assim fazendo um trabalho energético, meditativo e tal, eu me venho intuído e eu faço algumas, né, alguns mudras. E aí eu fechei os olhos e comecei eu sempre tive isso comigo, né, ouvir o silêncio, tá? Eu falo muito isso pro pessoal, né? Essa frase ela sempre veio na minha cabeça, assim, vamos escutar o silêncio, né? Então eu sempre me coloco à disposição para isso, né? Para fechar os olhos e tentar ouvir o silêncio, tá? E é uma forma que eu me conecto, né? E aí eu comecei a perceber que eu deslizei a minha consciência para partes, né, da minha aura, partes do corpo. Eu focava mais em um lado, no outro, fazia uma movimentação energética, né, de uma forma assim, imaginável, vamos colocar assim, né? Num processo de montar, né, a movimentação dentro do meu processo perceptivo, né? E eu comecei a sentir as variações do sistema energético, né? As pulsações, os movimentos, né?
a movimentação das energias. Gente, eu vi, tá? Nesse momento, uma abertura do meu campo. Eu senti o balonamento do meu campo energético, dos chakras, enfim. Eu comecei a me situar em outra frequência, tá? Na verdade, essa meditação que eu fiz, esse processo de movimentação de energia também, eu estou treinando, né? Tipo, na verdade, tirar a atenção do meu corpo físico e estar mais plena, presente nas outras frequências, porque a gente, assim, aqui na matéria, tudo nos volta para a materialidade, tudo nos volta para o denso, né? Por causa dos nossos 5 sentidos, da nossa rotina, né? Do nosso desempenho aqui na matéria. E a gente, para desenvolver, né, a captação, muitas vezes, das energias mais sutis, a gente tem que aprender a sintonizar com os outros corpos, né? Ou seja, com as outras frequências que somos, só que elas estão em outra sintonia, é como se fosse um rádio, né? E eu tô treinando fazer isso, né? Então, de vez em quando, eu me coloco à disposição assim e começo dessa forma de ouvir o silêncio, a transportar a minha consciência, né? E a minha atenção para outra frequência, tá? Só que tudo tão assim ainda confuso, porque a gente, igual eu falei, a gente está muito habituado aqui com essa densidade, então a gente começa a fazer isso de uma forma lúdica, né? Vamos colocar assim, tá? Mas conforme o treino a gente vai, né, melhorando esse aspecto. E a forma de fazer, a velocidade na qual você consegue, né, se colocar nessa forma de se próprio observar, né, dentro desse processo. E aí, nessa hora, abriu um clarão em volta de mim. E eu comecei a me sentir muito alta, ou a impressão nítida que eu tive é como se eu tivesse em cima de mim mesma, tá? É como se eu estivesse encurvada ou com as costas infladas, né? E estivesse em cima de mim mesma, tá? Como se eu estivesse subindo em cima das minhas costas. Eu não me via, por exemplo, com o olho aberto, olhando para baixo, mas eu sabia, eu sentia que eu estava, né, como se eu estivesse assim em cima de mim mesma, tá? E nessa hora, nesse clarão que abriu, né, que provavelmente, com certeza, minha clarividência abriu assim de uma forma mais exponencial, eu vi uma imagem, cara, muito fera, assim, de um desenho, como se fosse um desenho, né, do deus Shiva, tá, do hinduísmo, né. E eu falei assim, cara, como, né, que lindo isso, né? E aí eu comecei a trazer o nome de Shiva e fazer o mantra, né, aqui no laríngeo, aqui no chakra frontal, assim, nesses pontos, né? Eu comecei a trazer aquela vibração do Om e Shiva, tá? E eu senti, assim, muita movimentação energética, eu senti todo aquele processo, né? E eu vi, assim, né, como se eu estivesse vendo o rosto de Shiva, tá? Tá. Eu fiquei, acho que uns 5 minutos nesse processo, já não sentindo o meu corpo, né? Eu não tava sentindo mais o meu corpo. E aí, eu peguei e acoplei dali um tempinho, eu falei, bom, chega, né? Saí daquele estado e tal. E aí, eu fui fazer minhas coisas. Levantei e tal, fui fazer as coisas de casa e tal. À noite, quando eu fui dormir, eu saí lúcida do corpo, não de uma forma controlada, mas eu me peguei lúcida já no processo dentro de casa. E eu vi 3 energias, como se fossem uns lagartos enormes, né? Tipo uns jacarés, e eu limpando aquilo dentro da minha casa, tá? Gente, pra mim, claramente, eu acho assim, às vezes a gente tem que escutar, ouvir, né, algumas intuições que a gente tem, porque os mentores, eles nos ajudam de algumas formas, né, a estar lúcido, né, a aumentar o padrão da sua energia, né, e te ajudar a fazer algumas coisas que
a gente, né, precisa fazer ou, né, que existe a necessidade naquele momento de atuar energeticamente ao redor, né? E aí eu sei que esse processo que eu passei antes dessa meditação, esse trabalho energético, também me influenciou a conseguir ver algumas energias que estavam me rodeando ali em casa, minha família. E aí eu fiz uma limpeza no astral, né? À noite, foi no mesmo dia, né? Então foi na saída do corpo da noite seguida dessa experiência, tá? Bom, então é isso que eu queria passar para vocês, tá? Queria deixar esse relato, né, como um estímulo aí para mergulhar nas energias, né, mergulhar no conhecimento, né, na dedicação, disciplina e na atenção, né, nas coisas que a gente precisa fazer, né, e tentar se colocar à disposição energeticamente, tá? Principalmente procurar ancorar bem essa energia com os mentores, né? Com a nossa própria energia, né? Que também é portadora, né? Dessa sabedoria, porque somos espíritos, né? Nós temos uma centelha, né? E que tá, assim, repleta de toda a sabedoria universal. A gente tem que aprender a sintonizar com isso, tá bom? Pessoal, beijo então para vocês.